Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecer-lhe um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Dezembro, mês de comemoração, celebra-se o nascimento de Jesus. É o nome mais falado no mundo inteiro, mesmo por aqueles que nele não creem. Mas, ao mesmo tempo, em geral, a aceitação de Jesus, o reconhecimento da existência de Jesus, podemos dizer que seja universal. Muitos o conhecem historicamente, muitos ouviram informações, muitos foram advertidos quanto à não existência dele, mas muitos são seguidores de Jesus. E assim foi desde o início do seu ministério. Desde o momento quando ele começou a organizar ou desenvolver o projeto de salvação da humanidade. O mês de dezembro é uma época muito especial, principalmente aqui, porque no Brasil as pessoas em geral são crentes, todos acreditam em Jesus. E mesmo aqueles que se dizem ateus andam confusos, porque eles rejeitam a Jesus, mas nada sabem a respeito dele. E as pessoas até confundem essa questão de não crer em Jesus, de incredulidade, de ateísmo, e filosoficamente tudo isso se confunde. Porque na realidade podemos até afirmar que não existe no mundo alguém que não creia em Jesus. Mesmo aqueles que se levantam filosoficamente para rejeitá-lo ou para dizer que ele foi apenas um vulto da história ou foi apenas um mito que envolveu a humanidade. Mesmo estes acreditam em Jesus. Quando se confunde o ateísmo com o não crer em Jesus, com o rejeitar Jesus, na realidade, tudo diz respeito a uma ideologia filosófica. Por motivos específicos, as pessoas se negam a crer em Jesus, a aceitá-lo. E a maioria deles o fazem porque não querem se submeter a seus ensinamentos. A questão, portanto, é assim no mundo inteiro. Mas no mês de dezembro, todos se unem na celebração do chamado Natal, nascimento de Jesus. A palavra Natal significa nascimento, e todos os religiosos atribuem esta festa ao nascimento de Jesus. Apesar de toda a incoerência relacionada ao tempo, à hora e à ocasião em que Jesus nasceu. Mas tudo acaba sendo ingenuidade, como também acaba sendo festividade, interesse de celebração e materialismo, porque é a exploração que existe no mundo de hoje. Mas o fato é, todos se unem numa mesma crença, numa mesma celebração. E todos celebram de maneiras diferentes, mas celebram. Cada um se comporta de uma forma na sua cultura, mas todos celebram o nascimento de Jesus. Nós temos que voltar a nossa mente para a trajetória de Jesus. Ele treinou discípulos. Então temos que acompanhar Jesus em toda a sua trajetória. E a informação em dezembro é que nasceu Jesus. E sim, está escrito, um menino se nasceu, um filho se nos deu. Está no profeta Isaías, capítulo 9, como também os evangelhos relatam. No evangelho de Lucas, declara que na plenitude dos tempos, sob os preceitos da lei, nasceu de mulher um menino, que veio a ser chamado o Salvador do mundo. Então Jesus nasceu, é fato que ele nasceu menino, porque ele se encarnou para se identificar à humanidade, se identificar com o pecador. Então ele nasceu como qualquer pecador nasce,
Assim veio o Messias prometido ao mundo, prometido no Antigo Testamento, profecias conhecidas no mundo da época e amplamente divulgadas. E a expectativa era grande quando foi chegando a ocasião do nascimento de Jesus. Mas foi na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo próprio, que nasceu Jesus. E a notícia do seu nascimento se espalhou pelo mundo da época. E tudo favoreceu isto, porque o governo era geral. O Império Romano dominava o mundo da época, ou seja, a maior parte das nações da época estava sob o governo de Roma. Então, um governo que gerenciava tudo. Além disso, uma língua, era a língua, o grego, que era a linguagem universal, conhecida amplamente naquela ocasião, e também o hebraico, o aramaico, que eram praticamente a linguagem falada pelos judeus, berço de Jesus. O que temos então é que nasceu Jesus, nasceu menino, identificou-se com o pecador. E a história do seu nascimento é relatada no mundo inteiro, representada por teatros, figurados de muitas formas, e aí junta muitos símbolos do Natal, muitas figuras que envolvem as pessoas, que se desviam da essência do Natal para as figuras do Natal. As pessoas celebram o menino, celebram as figuras, as imagens que envolvem o Natal, presentes, e até o chamado Papai Noel, entrou nesse cenário sem pertencer a ele, e ele puxa toda a cena para si. E tudo se volta em torno dele. É uma crença bem generalizada e aceita por todos. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus contam a história do Papai Noel e dão presentes. Então o Natal é a maior festa religiosa do mundo. É, portanto, a maior festa ecumênica, que une todas as crenças e não crenças numa só celebração em dezembro. Tudo se volta para o Natal de Jesus. Então, nasce Jesus naquelas circunstâncias todas específicas, como já vimos anteriormente, e ali ele é celebrado desde pequeno para se cumprir as Escrituras. Os magos do Oriente, os pastores de Belém vão visitá-lo, e assim é a trajetória de Jesus a partir daí. A Bíblia relata que houve um determinado momento que ele foi apresentado no templo, após ser circuncidado para cumprir os preceitos da lei, após observar, seus pais observando todas as exigências da lei, oferecendo os sacrifícios adequados que toda grávida, toda mãe deveria apresentar pelos seus filhos, cumpriu-se desde a gravidez de Maria todas as exigências da lei, ofereceu-se os sacrifícios. E Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como também era a exigência da lei. E posteriormente foi apresentado no templo. Todo primogênito deveria, além de ser circuncidado, deveria ser apresentado no templo consagrado ao Senhor. Gesto esse que é praticado hoje no mundo inteiro. É a cultura cristã e evangélica. É prática daqueles que temem a Deus apresentar seus filhos recém-nascidos ao Senhor. E hoje isso até é feito como uma cerimônia, simplesmente, né? Existem crianças que são apresentadas ainda bem mais velhos, porque não se observa adequadamente o valor disso, o significado disto. Existe no Brasil milhares e milhares de crianças que não foram consagradas assim a Deus conforme os preceitos bíblicos. E muitos são religiosos, passaram por uma iniciação ou batismo dentro de uma religião, mas o que foi apresentado pela palavra de Deus não foi praticado. Jesus nasceu menino para se cumprir as Escrituras, para se identificar com o pecador e para cumprir as exigências da lei, ofereceu-se sacrifícios em favor da sua crença, a crença de seus pais. E ele foi apresentado no templo depois de ser circuncidado. A Bíblia diz que depois, aos 12 anos de idade, depois de passar por tantas experiências, de viver parte da sua vida, a sua adolescência, ele agora alcançava a idade, a maioridade, 12 anos,
maioridade civil. Então ele foi levado ao templo para que ele começasse o seu relacionamento com Deus através dos preceitos da lei. Foi apresentado ao templo e aí se cumpriu mais uma exigência da Escritura. E Jesus passa por tal experiência, da informação que vem escrito, o menino crescia em sabedoria, crescia em graça, crescia em conhecimento diante de Deus e dos homens. Assim Jesus caminhava, cumprindo o propósito de Deus para a salvação da humanidade. E mais tarde, ele agora aparece para cumprir o seu ministério. Depois de ter trabalhado, ter aprendido a profissão de seu pai, trabalhado firmemente, ele agora começa o seu ministério. Começa a cumprir o preceito de Deus. Ele começa a sua jornada. Ele é batizado e assim ele começa a pregar o evangelho e treinar discípulos, preparar discípulos para que anunciasse a obra de salvação. E nesse treinamento de discípulos, ele passa a enfrentar agora resistências vindas de todas as direções. Resistência política, resistência religiosa, resistência filosófica, mas ele cumpria o propósito definitivamente de treinar os seus discípulos, mostrando para eles que assim como ele estava sendo perseguido, eles seriam também. E ele os preparou adequadamente, mostrando isto através de exemplo de vida, de comportamento, de sinais, prodígios, milagres, instruções. Ele ensinou de muitas maneiras e seus discípulos foram sendo treinados e aprenderam que a missão era fazer outros discípulos e dar seguimento à obra do Senhor. Mas Jesus disse que era necessário que ele morresse para que se cumprisse cabalmente todas as exigências da lei. E é o que sucedeu, conforme narra os evangelhos. Ele foi humilhado, foi preso, foi sacrificado na cruz. Ele foi morto e exposto naquela cruz ali. Ele, antes de morrer, declarou que está consumado. Completou a obra de redenção. Ao morrer, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E, por fim, ele subiu aos céus, conforme relata Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E foi declarado, assim como ele subiu aos céus, assim ele voltará, para recolher os seus discípulos, os seus seguidores. Jesus subiu aos céus, tendo cumprido toda a obra de Deus, toda a sua missão. E agora aguardamos a sua volta, porque vai se cumprir a sua volta, quando ele vai recolher a igreja à presença de Deus para dar seguimento à sua missão para a consumação dos séculos. Queridos irmãos, essa narrativa todos conhecem, todos sabem, qualquer pessoa sabe repetir o que declaramos aqui nesta hora. E, aliás, isso está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, para que seja anunciado ao mundo inteiro. E existem muitas pessoas que ainda não conhecem, sabem, têm informação, mas não tiveram a experiência. Por quê? O principal é ter a experiência pessoal com Jesus e segui-lo fielmente. Nesse mês de dezembro, quando todos comemoram o Natal, é uma boa ocasião para anunciar Jesus, para que as pessoas que estão sensibilizadas pelas festividades de Natal reconheçam Jesus, Salvador e Senhor. As pessoas estão com suas crenças voltadas para a manjedoura, para um recém-nascido, e contam histórias fantásticas a respeito disto para seus filhos, e dão presentes dizendo que estão celebrando o nascimento de Jesus, e distribuem presentes para os outros, e a atenção se volta para o chamado Papai Noel, e as crianças crescem iludidas e confusas com tudo isto. Então é um tempo em que os corações estão sensibilizados, é boa época de anunciar Jesus. Ele veio para ser o Salvador. E para esta época, os discípulos de Jesus precisam relembrar essa história conforme está na Bíblia e entender que nós não celebramos o Natal em dezembro, porque o nascimento de Jesus é segundo está escrito na palavra de Deus, não é conforme a cultura religiosa do mundo, não. Quem segue os preceitos do Natal está seguindo a cultura universal, a cultura de todas as crenças, e ligados ao ecumenismo, que separa o homem de Deus em nome de Deus. Porque tudo é feito em nome de Deus. Mas na realidade, as pessoas estão voltadas para as suas festas, celebrações,
presentes e a idolatria. Idolatrando um menino, figura da manjedoura, idolatrando a um velho, figura de São Nicolau, Papai Noel, e assim vivem. Mas, para os que temem o nome do Senhor, nasce o sol da justiça. Jesus é a luz do mundo. Ele nasceu, cresceu, brilhando sempre, trazendo graça e salvação a todo o que crê. E aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor, ele mostra isso pelas suas atitudes e não pelas suas palavras, e não pela sua filosofia. São milhares e milhares de pessoas que não sabem explicar sobre Jesus, que não souberam explicar sobre Jesus, mas foram salvos porque receberam Jesus, porque seguiram a Jesus. Isto que é o definitivo. A fé cristã anunciada no mundo é uma ideologia religiosa e que as pessoas argumentam tanto e confundem a tantas pessoas que chegam à conclusão que não acreditam. Por quê? O que pregam a respeito disso é cheio de fantasias, é cheio de misticismo e até de legalismo, enquanto aqueles que seguem a Jesus o seguem de coração, renunciando a si, debaixo de lutas, de tribulações, de contradições e de crises. Todo aquele que segue a Jesus anda em crise, porque é racional, é no entendimento, não é simplesmente no convencimento, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A missão do discípulo é pregar o Evangelho. Então a trajetória de Jesus é seguida pelos seus discípulos, como está escrito. Por isso que o discípulo não se desvia com essas fantasias ensinadas hoje, celebrações e festas que envolvem o mundo inteiro. As casas em verde e vermelho, as luzes piscando para todo lado, as cidades enfeitadas, as praças. É muito bonito, não se pode negar isso. É muito bonito, porém, isto é motivado por uma crença cultural, por uma religiosidade filosófica ingênua e que não leva a lugar algum. Só promove a comunhão, isto sim. Promove a confraternização, isto sim. É muito bonito ver todos os homens unidos numa festa só, numa celebração só. O que não pode dizer que isto é a vontade de Deus. O que não pode dizer a respeito disto que isto agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é que todos reconheçam a Jesus como o único Senhor e Salvador. Não aquele menino da manjedoura. Porque ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Então é crer em Jesus Cristo, o Messias para a salvação. E não é uma crença como as pessoas praticam. Simplesmente dizer que acredita. São crenças cheias de abstrações, sem significado. Mas a fé em Jesus Cristo é algo concreto, traduzido em ações. Quem segue a Jesus se parece com ele porque o imita, conversa como Jesus, se comporta como Jesus e acaba perdoando sempre quando é perseguido, sempre se comportando como Jesus em todas as circunstâncias. Aquele que é seguidor de Jesus prefere sofrer o prejuízo a dar prejuízo a alguém. Por isto, o comportamento do discípulo surpreende as pessoas. Que as pessoas estão ligadas à terra, ao materialismo, aos bens, às riquezas, às posses. O discípulo de Jesus vive tranquilo porque, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. A nossa motivação de vida é Jesus. As coisas passam. Tudo que existe hoje vai passar. Não permanece. Mas aquele que teme o nome do Senhor permanecerá para sempre. Queridos irmãos, temos que atentar para essas informações, temos que voltar o nosso coração para as coisas de Deus definitivamente. Ou será que vamos nos comportar como todos, só porque todo mundo se comporta assim, vamos comportar? É só lembrar de Jesus ensinando seus discípulos. Eles eram os únicos diferentes, a minoria se comportando diferentemente de todos aqueles. E por isso que eles eram rejeitados, perseguidos e humilhados e criticados. E a mesma coisa hoje ele disse,
que assim como ele foi perseguido, assim como os apóstolos foram perseguidos, nós, todos os discípulos de Jesus, seríamos também. As pessoas não entendem. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. É por isso que ficam confusos. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, disse a Bíblia. Então não importa a argumentação filosófica e sábia que as pessoas fazem hoje para defender suas ideias. Importa o que a Bíblia diz, que tem que ser anunciado com singeleza de coração, com pureza de coração. Ainda que tenhamos que morrer por causa de Cristo, que seja assim. E o nosso comportamento em meio a essa pandemia também diz respeito a isso. As pessoas não estão preocupadas, as pessoas estão extrapolando as exigências dos protocolos, mas o discípulo de Jesus observa tudo rigorosamente, porque ele tem que respeitar as exigências da lei e obedecer a Deus, cuidar da saúde e da vida e pregar o evangelho para a salvação de todos. O discípulo é diferente e você é convidado hoje a tornar-se um discípulo de Jesus. Você precisa tomar essa decisão. Esta informação de hoje é para trazer ao seu coração esse despertamento. E você precisa se decidir para começar um treinamento como discípulo, para que viva como Jesus. E a Igreja Batista Serra Verde está à sua disposição para ensinar isto, para treinar você, porque caso contrário, jamais chegará à presença de Deus. Só chegará a Deus aqueles que se tornarem discípulos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, ensinando-nos a falar com amor, com ousadia, com carinho a todas as pessoas, para que elas venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus, Senhor e Salvador pessoal. Oremos. Pai glorioso, a tua palavra entregue nesta hora chegou a este coração ouvinte. Que o Senhor toque neste coração. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, convença, ó Deus, todos esses ouvintes a viver como discípulos de Jesus, a se comportar como discípulos de Jesus, a alcançar a vida eterna através dessa decisão e assim caminhar para a honra e glória do teu nome, conforme os preceitos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe.